Oi, gente, mais um Saúde Ativa no ar aqui na tela da sua TV Câmara. E você já sabe, né, que o nosso maior objetivo aqui é te motivar a repensar nos prejuízos que o sedentarismo causa. E feito isso, te incentivar à prática de alguma atividade física. Por isso, olha só, preparamos um programa cheio de informação para você. Na edição de hoje, você vai saber sobre um tratamento bem bacana para a queda de cabelo. Biomedicina. Você sabe qual é o papel do biomédico? E no quadro Oncolegal, uma continuação sobre cuidados paliativos com relação ao câncer. Homens ou mulheres de todas as idades podem sofrer com a queda de cabelo, não é? Mas olha, só continua sofrendo se quiser, porque hoje já está ao alcance de todos tratamentos revolucionários para resolver esse problema. Confira! Um assunto que preocupa 10 entre 10 pessoas é a queda de cabelo. Você já deve ter conhecido alguém ou até mesmo está passando por esse problema. Mas não se desespere, existe tratamento para essa tão temida situação. Um dos fatores que mais está predominando, independente do sexo, para a queda de cabelo é o estresse. Devido a ele, homens e mulheres estão perdendo seus fios cada vez mais cedo. Tem muitas mulheres tendo uma queda de cabelo grande, então começa a ficar com o cabelo pouquinho, quando vai prender, a gente começa a observar que a gente consegue enxergar mais o couro cabeludo, né? Então vai ficando mais ralo. E hoje a gente tem no mercado, na verdade, vários tratamentos para ajudar a dar uma melhorada. Antigamente, os tratamentos eram mais de uso oral. Então, as respostas eram bem menores, porque a quantidade do ativo que consegue chegar na região para a gente conseguir ter um efeito era muito pequena. Hoje em dia, existem vários tratamentos com aplicações locais. As clínicas de estética, na maioria das vezes, é mais procurada por homens que querem preencher suas falhas capilares ou até mesmo que querem prevenir a futura queda dos seus cabelos. O tratamento mais eficaz atualmente é o microagulhamento, que estimula o crescimento daquele fio que foi perdido. É um aparelhozinho descartável, é um rolinho com várias agulhas e aí a gente vai conseguir permear mais esse ativo, fazer com que a quantidade que tem absorção seja muito maior. Então a gente faz o microagulhamento na região e aplica a substância para aumentar essa produção de cabelo. Consegue dar um estímulo no bulbo. Pode ser feito também de forma injetável, né? São ampolinhas com várias substâncias, o produto é estéril. E aí vai injetar na área onde a gente está com uma queda maior, que a região está mais rala, com menos cabelo. E a gente vai passar para o paciente um tônico capilar, né? E aí esse tônico também vai depender da necessidade de cada paciente. E ele vai ficar usando esse tônico diariamente até a próxima sessão. Porque o tônico ele também vai conter ativos, substâncias que também vai ajudar a aumentar essa produção de cabelo. Que bacana, não é? Agora olha só, é a hora daquele momento que todo mundo ama, o quadro Comer Bem. Vamos ver qual a receita de hoje? Vou dar uma dica, hein? Período junino, comidas com milho. Acertou, pois é, quem pensou em canjica, mas olha, não é qualquer canjica não. A Roberta Mansur preparou uma totalmente fit e melhor, de fácil preparo. Roda VT. Gente, mês de junho, São João chegando e a gente já sente aquele gostinho maravilhoso de comidas típicas, né, Roberta? Isso mesmo, Dimara. Aqui ao meu lado, Roberta Mansur, mais uma vez no quadro Comer Bem, que hoje vai preparar uma receita típica. Roberta, conta pra gente. É muito prática, né? Muito simples. Conta pra gente. Isso mesmo, é uma canjica fit. Ela não tem glúten, não tem lactose e também não tem açúcar, que nós vamos usar o adoçante. Então é recomendado para praticamente todas as pessoas. É de verdade essa canjica? É muito simples, recomendada para todo mundo, só tem 4 ingredientes aqui na nossa frente. Isso mesmo. Então vamos ver como é esse preparo e olha, eu já estou ansiosa para provar. Vamos lá, Roberta, mostra pra gente. Primeiro vamos adicionar o leite de coco. Qual é a quantidade, Roberta? Aqui eu coloquei 300 ml de leite de coco. Certo. Eu costumo fazer o leite de coco caseiro, mas caso a pessoa não saiba, tenha dificuldade, pode usar o industrializado, mais diluído um pouquinho, porque ele tem um sabor mais acentuado. Então conta pra gente, Roberta, como é que consegue fazer o leite de coco caseiro? Compra o coco ralado, é isso? Isso mesmo, você compra o coco ralado, o fresco, natural, né? E bate no liquidificador uma medida de leite de coco ralado para 3 de água. E bate no liquidificador, depois coa numa peneirinha fina ou então no coadorzinho de voal. E tá pronto o seu leite de coco. Gente, muito simples, porque o negócio aqui no Comer Bem é praticidade, né, Roberta? Isso mesmo. Então, você já colocou lá no liquidificador o leite de coco. Isso. Agora vamos colocar o milho.
Que é o ingrediente-chave, né? Isso mesmo. Afinal de contas, é uma canjica, né, gente? Tem que ter o milhinho, o São João, tem tudo a ver. Agora vamos acrescentar o xilitol, que é um adoçante natural. Mas pode ser outro tipo de adoçante da sua preferência ou açúcar mesmo. Então, o que tiver em casa, pode usar na receita, né? Isso. Certo. Muito prático, hein, gente? E agora a Roberta praticamente acabou, né? Qual é o próximo passo? Nós vamos bater tudo Certo. para ficar bastante homogêneo. Roberta, bate geralmente por quanto tempo? Tem um prazo? 1 a 2 minutos, no Certo. máximo. Não precisa Até bater ficar muito. essa mistura? Isso, fica homogêneo, fica os pedacinhos do milho, aí nós vamos passar na peneira e depois Entendi. levar pro fogo. Pronto. O cheirinho tá bom, hein, gente? Já tá com cheirinho de canjica. Tá ficando bom. Olha só, gente, já tá toda coadinha aqui, a textura bem de canjica, o cheirinho também maravilhoso, né, Roberta? E Isso agora mesmo. ensina pra gente qual é o próximo passo. Pronto, agora nós vamos levar pro fogo até formar uma consistência de um mingauzinho. Pronto, então vamos lá agora para o fogo. Não tem tempo pré-estabelecido, né? Não, depende da quantidade, da panela, varia, entendeu? Mas aí a gente vai mostrar aqui a textura que fica. Sempre no fogo médio, né? Fogo médio. Aí a gente diminui o risco de queimar, né, Roberta? Isso. E vai mexendo até ficar um creme parecido com um mingau. Então não tem tempo pré-estabelecido, né? Agora a questão só da percepção, né, da textura. Isso, da textura do creme. Esse já é o ponto, né, Roberta? Um mingauzinho bem cremoso, né? Isso, Gilmar, é um mingau bem cremoso. E depois que esfria, ela fica mais consistente, mas mantém a cremosidade. Entendi. Precisa colocar na geladeira, não? Não, só se a pessoa gostar da canjica gelada, mas pode deixar fora da geladeira que ela vai endurecer também. Então vamos lá agora colocar no recipiente pra gente ver esse processo final, como é que fica essa canjica saudável. Roberta separou aqui pra gente, né, Roberta? Vou mostrando aqui pro pessoal. Canela também, que é a gosto, né, Roberta? Isso, é opcional. Quem não gosta de canela não coloca, mas eu acho que fica uma combinação muito legal a canela com o milho. E eu particularmente gosto muito também, eu acho que fica a cara do São João, né? Cara de comida junina. Isso. Agora nós vamos finalizar com tiras de coco ralado. Que dá todo um charme, né? Isso. E sabor também. E vamos colocar a canela. Um toque final da canela. Que além de decorar, né, Roberta, também fica gostoso, né? Isso mesmo. Então pronto, já tá finalizada, né, Isso. Roberta? Agora é só deixar esfriar ou se alguém preferir tomar quentinha mesmo, tá lindo. Eu adorei a sugestão da Roberta de colocar nas canequinhas, né? Isso, ficou super charmoso. Verdade, uma ótima sugestão aí pra você arrasar na culinária das suas festas juninas. Roberta, obrigada por mais uma receita aqui no Comer Bem, no Saúde Ativa. E olha, quero você mais vezes por aqui, viu? Obrigada, Gilmara. Eu que agradeço. Espero que todos façam a receita. E agora eu vou provar, viu, gente? Tchau, tchau! Tá vendo aí? Se alimentar corretamente não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Basta querer. Agora eu vou ali rapidinho tomar uma água, mas olha, eu volto já já. Não sai daí. Você sabe o que faz um biomédico? Então vamos ficar por dentro agora e quem conta pra gente é o repórter Leonardo Barreto. Confira. Todas as vezes que você faz um exame de sangue, o material coletado é examinado por um biomédico. Mas, além disso, ele é responsável por outras funções na área da saúde. E eu converso agora com a biomédica Gilmara Beatriz Silva, que vai contar um pouco mais pra gente. Então, Gilmara, quais são essas outras funções? Na verdade, o biomédico ele não trata só da realização de exames de sangue, né? O exame generalista que a gente fala é hemograma completo. Na verdade, a gente faz todos os tipos de exame, porque nós somos analistas tanto sanguíneos, como analistas de líquidos corporais, como urina, exames parasitológicos. Nós também fazemos análises de estudos imunológicos e fazemos análises bioquímicas.
Então, toda a gama de exames laboratoriais que necessitam ser feitos pelo paciente, tanto no processo de saúde quanto no processo de doença, passa pelas mãos do biomédico. É por isso a importância da profissão. E é um tipo de profissão que é o braço direito de toda a área de saúde, porque ninguém consegue fechar um diagnóstico sem o exame. Pode até fechar, mas o exame dá um bom respaldo, né? Principalmente para os médicos, eles chegarem a uma conclusão. Quais seriam as áreas de atuação? Na verdade, pelo Conselho Federal de Biomedicina, nós temos 33 áreas de atuação. Entre elas, a gente pode citar microbiologia também, ou seja, culturas de nariz, de garganta, para ver se a pessoa está com alguma bacteremia. A gente pode fazer cultura de urina. Nós podemos também realizar ações na área de imagem, como tomografia, ressonância, que é uma área que está muito promissora para o biomédico. A gente pode observar o biomédico também atuando na área de acupuntura, que também é respaldado pelo Conselho Regional. E o grande marco agora da biomedicina é a área de estética, né? Com aplicações de ácido hialurônico, aplicações de botox. Então, assim, como são 33 habilitações que ele pode ter, além de trabalhar também com a pesquisa em grandes centros, como Fiocruz, ele também pode trabalhar na área acadêmica, sendo professor, como eu venho sendo no momento. Então, o que não faltam são áreas de atuação, né? Não falta área, o mercado é bastante amplo. A gente sabe que o meio de saúde aqui em Sergipe está crescendo cada vez mais. Então, o biomédico está sendo inserido. O trabalho dele difere do técnico de anatomia, né? De análises clínicas, porque o técnico ele apenas executa os exames. O biomédico executa o exame, mas ele também analisa e sabe entender quando ocorrem variações anormais. Então, o biomédico ele tem total capacidade de discutir com o médico, caso alguma coisa está dando errado no exame e o médico, porventura, não venha a aceitar ou venha a questionar. Ele tem todo o aparato, né, científico para discutir. Muito obrigado, doutora. Nós ficamos por aqui. É com você, Gilmara. Se você quer saber mais sobre esse ou outro tema, manda e-mail para a gente. Anota aí, produçãotvcamara@cmaaju.se.gov.br. E olha, pode enviar críticas e sugestões também, certo? Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, fundamental para todos nós, não é isso? Mas enquanto as pessoas não têm essa consciência e acaba dificultando o trabalho desses profissionais guerreiros com trotes, é complicado, né? Saiba como isso atrapalha e pode custar uma vida. SAMU 192. Por mais incrível que possa parecer, cerca de 7.000 pessoas que ligam para esse número mensalmente o fazem para passar trote. E isso custa caro. O governo gasta em torno de R$ 5.500 por cada saída de ambulância de suporte avançado e R$ 1.200 para de suporte básico. Mas essa ainda não é a pior parte. Além do gasto em vão, cada vez que a linha está ocupada, alguém que realmente precisa de socorro pode ficar sem atendimento. Do momento que a pessoa liga aqui para a nossa central de regulação, né, que até o momento que o contato com a unidade básica ou avançada, que há o deslocamento da equipe inteira do SAMU 192 Sergipe, então você deixa de atender uma ocorrência para atender uma outra que realmente estava acontecendo, e isso pode custar uma vida, né? Um minuto, um segundo que seja, pode custar uma vida. A central do SAMU recebe aproximadamente 645 ligações por dia. Dessas, mais de 220 são feitas por pessoas que realmente não precisam de socorro. Nós temos as crianças, que é a grande maioria, né, são aqueles que nos intervalos escolares, ao término da escola, acaba ligando para o SAMU, antigamente muito mais dos orelhões, hoje dos telefones pré-pagos. Isso dificulta a gente identificar, né, de onde vem aquelas ligações. E temos também os adultos, principalmente nas madrugadas, que acabam ligando, né, passando o trote para as atendentes, que são a maioria do sexo feminino, e acabam ofendendo, palavras de baixo calão, de cunho sexual, e isso realmente tem trazido inúmeros problemas para o nosso serviço. Todos os 192 atendentes que se revezam 24 horas no registro de ligações já foram vítimas de trotes, mas as mulheres colecionam mais histórias. Geralmente, quando eles percebem que é mulher, né, com homens eles têm um tratamento diferente, mas com mulher tem alguns que usam termos pejorativos. Teve uma ligação que eu recebi que, segundo a solicitante, eram 5 pacientes, todos com problemas psiquiátricos.
E ela falava na ligação que era ela, a mãe dela, o irmão e a família inteira com problema psiquiátrico, passando trote. Preocupados em baixar o índice de 35% de ligações falsas, o SAMU criou um projeto de conscientização da população. Desde 2014 que a gente implementou o projeto chamado Sou Amigo do SAMU, tá? O projeto Amigo do SAMU, principalmente Sou Amigo do SAMU e Não Passa o Trote, onde a gente vai até as escolas, em shoppings da capital, nas comunidades, objetivando conscientizar esse futuro cidadão para que o processo de formação dele seja mais adequado e, consequentemente, ele evite esse mal que tanto prejudica o serviço. É preciso mesmo estabelecer em toda a sociedade a consciência do que a prática do trote custa. Pode ser, inclusive, uma vida. Peço a vocês, de todo o coração, eu peço como mãe, como mulher que sou, como utilizadora do SUS, do Sistema Único de Saúde, e por acreditar que o SUS existe. Por favor, não passem trote aqui pra gente, porque é muito complicado, é muito difícil e, assim, pode custar uma vida, pode custar a sua vida. Agora vamos a um breve intervalinho, mas olha, não sai daí que eu volto já já, fica aí. Estamos de volta e vem cá. Você sabia que é possível baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja? É muito bacana e muito fácil. Baixa aí. O Centro de Valorização da Vida, ou CVV, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e que precisam conversar, sob total sigilo. Fomos lá conferir como isso funciona. Veja, pode te ajudar. Relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil é o 8º país com maior número de suicídios no mundo. Em 2012 foram mais de 11 mil casos. E para tentar reduzir esses números, uma equipe de 28 voluntários atua diariamente aqui em Sergipe através do CVV, o Centro de Valorização à Vida. O que é e como funciona, nós vamos saber agora de um dos voluntários, o Acelmar Reis. Conta pra gente, Acelmar. O CVV, como você mesmo falou, o Centro de Valorização da Vida, é um serviço de prevenção do suicídio. Só que a gente atende também pessoas que estão com problema de solidão, pessoas que têm propensão à depressão, pessoas que estão se sentindo realmente solitárias e querem conversar com alguém. O atendimento é feito diariamente, de segunda a domingo, das 8 da manhã às 10 da noite, através do telefone 3213-7601 ou o 0800-284-4456. Sempre que a pessoa precisar, ela pode ligar para cá nesse horário que ela vai conversar com o voluntário. Esse atendimento é um atendimento sigiloso, a pessoa não precisa se identificar e a gente não tem identificador de chamadas. Para que fique claro para o nosso telespectador, o CVV ele não se trata de uma instituição religiosa. Não, o CVV não tem nenhum vínculo, nenhum cunho religioso, político, nada. Todos nós somos voluntários, a gente está aqui realmente doando o nosso tempo em prol do próximo. Quem pode participar? Todas as pessoas que tenham acima de 18 anos, saibam ler e escrever, e que tenham vontade de se doar um pouco. O nosso plantão é um plantão de 3 horas semanal. Tem algum caso de suicídio que você tem notificado que conseguiu barrar através de uma ligação aqui? Olha, a questão do suicídio é tudo um momento. Então, já teve casos da pessoa, naquele momento que ela estava pensando em tirar a própria vida, ela ligar para cá, conversar com o voluntário, e o voluntário, ele não desliga o telefone. A pessoa que liga é quem vai desligar a ligação, né? Então, ela só desliga, os voluntários só deixam essa pessoa desligar quando ela realmente está emocionalmente estabilizada. Mas a gente não tem noção, a gente não tem uma estatística de quantas pessoas já tentaram e quantas pessoas a gente conseguiu evitar. Mas a gente tem a consciência de que tudo aquilo que a gente pode fazer para poder evitar aquele momento, a gente evita. E se a pessoa conseguiu passar por aquele momento, foi mais um dia de vida que aquela pessoa está conseguindo suportar, ela está conseguindo transpor mais um dia. Acredito que seja um trabalho muito prazeroso, né, embora difícil, para você, né, em poder estar ajudando, tanto para você quanto para os outros voluntários que fazem parte do centro, né?
É um trabalho super prazeroso e, na verdade, no fundo, a gente, além de estar ajudando, a gente também está se ajudando, porque a gente tem um retorno, de uma certa forma, de muitas pessoas que ligam de volta para a gente e agradecem por aquele momento que estavam passando e, naquele momento, conseguiram encontrar um voluntário para poder conversar, desabafar e, como eu costumo dizer sempre, é sempre uma gota d'água que transborda o copo. Então, naquela gota d'água que estava faltando, ele conseguiu encontrar o CVV para poder bater um papo, para poder desabafar um pouco e realmente ele se sentiu melhor. Reforçando, qual o número que a pessoa pode ligar? O 3213-7601 ou 0800-284-4456. E a gente trabalha aqui de segunda a domingo, das 8 da manhã às 10 da noite. Olha, isso aí, uma iniciativa brilhante que ajuda diversas pessoas que têm depressão. Lembrando que depressão é um problema de saúde. É com você, Gilmara. Agora chegou a hora do quadro Oncolegal com Rafaela Macedo. Hoje, Rafa convidou o médico Albino Maia para falar sobre cuidados paliativos. Vamos ver? Oi, Gil, como sempre você é linda, né, mulher? Você sabe, você arrasa. Pois é, gente, depois daquele depoimento de Claudinha, lindo demais, a gente resolveu trazer para cá um amigo meu, que é médico, especialista em cuidados paliativos, que vai explicar pra gente, na verdade, o que é o cuidado paliativo. E não só isso, na verdade, Dr. Albino Maia é muito amigo do Daniel. E aí eu conheci Albino antes de começar a me relacionar com o Daniel. Ele cuidou do meu pai, uma fase que meu pai estava internado no Hospital Primavera, e a gente saiu de lá encantado. Meu Deus, que médico excelente! E tempos depois a gente descobriu que o médico, Dr. Albino Maia. Então, Dr. Albino, é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente e explique pra gente, na verdade, o que é cuidado paliativo. Fico lisonjeado de ser convidado para passar um pouco de informação sobre cuidados paliativos, que é um termo que muito pouca gente conhece, infelizmente. E às vezes a gente pega entrevistas de pessoas falando de cuidado paliativo como se fosse uma coisa ruim, o que na verdade não é. Então eu vou tentar passar para vocês mais ou menos o que é um cuidado paliativo, para vocês entenderem de uma forma mais simples, mais resumida. O paliativista, que é um médico paliativo, ele não está lá para cuidar de um paciente que está morrendo. A ideia não é essa. O cuidado paliativo ele visa sempre o conforto, o melhor que é para o paciente. Então, por exemplo, se o paciente tem um diagnóstico de qualquer doença que possa eventualmente levá-lo à morte, o ideal é que ele já tenha um especialista em cuidado paliativo do lado. O paliativo não quer dizer que ele vai morrer, quer dizer que ele vai ter todos os cuidados necessários para que ele fique preparado para uma fase difícil da vida dele. Então a gente divide o cuidado paliativo em duas formas. A literatura divide, eu nem gosto muito do termo, mas é o que divide. É o cuidado paliativo, propriamente dito, e o cuidado paliativo exclusivo. Quando a gente fala em cuidado paliativo, não quer dizer que o paciente está absolutamente só paliado. Não, ele teve um diagnóstico de uma doença grave, como por exemplo uma demência, um Parkinson, um câncer, que é onde a gente mais atua. Então nesse momento o paciente vai passar por uma série de problemas psíquicos, físicos, familiares, sociais, que o paliativista começa a tratar isso. Então, se, por exemplo, toda a família vai ficar agoniada porque o paciente está com diagnóstico de câncer, e não necessariamente esse paciente vai morrer, como a gente vê tantos pacientes aí curados de câncer. Mas durante esse percurso, todo o drama que a família vai passar, todos os sintomas que o paciente vai ter, são sintomas e são problemas muito que debilitam muito tanto a família quanto o paciente. Se você tiver um profissional que mexa com isso, que ajude a lidar com isso, é uma coisa que assim, todo mundo mereceria isso, né? Nos cuidados paliativos, a gente começa a tratar sintomas como dor, que eu acho que é o sintoma que mais incomoda e que talvez seja o que mais discutido na literatura, em cursos, congressos que a gente vai. Então, tratar dor é importante. Não quer dizer que o paciente vai morrer porque está com dor. Então, não se admite que hoje você tenha tanta dor com tanta medicação, tanta coisa para a gente fazer. Falta de ar, então, é um outro sintoma muito incômodo. Os pacientes têm câncer de pulmão ou que têm metástase ou qualquer outra alteração que o câncer leve ao paciente ter falta de ar. Então, a gente cuida. A parte familiar também é importante, porque
os pacientes entram em depressão, mas a família também entra, a agonia é muito grande. Existe sempre em câncer aquela coisa de o paciente estar dentro do leito e quando o médico sai, a família vai toda atrás para conversar com o médico e acha que o paciente não vai perceber. Então o paciente vai achar o quê? Estão escondendo de mim alguma coisa, isso é comum demais. Isso tem que ser conversado com a família para saber qual o melhor jeito de lidar com o paciente. E não é escondendo o sintoma, pelo contrário. É discutindo bem para o paciente saber que está com a família toda, todo mundo está empenhado em resolver aquele problema, ou tentar resolver. Então o cuidado paliativo, propriamente dito que eu falei, é isso. A gente vai estar do lado do paciente e da família durante todo o percurso da doença. Não necessariamente que seja uma doença incurável. Agora, em alguns casos, e aí não é a gente que determina, é o profissional da área, normalmente, se for no câncer, é um oncologista. Ele vai dizer, olha, tudo que a gente pôde fazer, quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia, todo o tratamento que a gente podia fazer, a gente fez. E a doença não respondeu, ela não teve uma resposta muito boa. Nesse momento, o paciente tem meio que um diagnóstico, um prognóstico ruim, com o diagnóstico de que você não tem mais o que fazer do ponto de vista curativo. E eu acho que nesse momento é onde o paciente mais precisa do médico. E é aí que entra o cuidado paliativo exclusivo. O que é que o cuidado paliativo exclusivo quer dizer? É quando você tem uma doença incurável e que você não tem mais o que tratar do ponto de vista curativo. Então, o cuidado paliativo exclusivo é isso. Nesse momento, o que é que o médico vai visar no paciente? É conforto. Então, tudo que o paciente tiver, a gente vai visar sempre o conforto. E é nesse momento que vai entrar aqueles três nomezinhos que assustam. Que é a eutanásia, que é uma coisa que é proibida no Brasil, eu não vou nem discutir isso aí, quem quiser vai na internet e procura. Tem os dois outros termos, que é distanásia e ortotanásia. A distanásia é você colocar o paciente em vida a qualquer custo. Então não interessa se o paciente tem uma doença que vai levá-lo à morte, mas a gente vai entubar, vai botar na UTI, vai colocar respirador, vai dar sempre oxigênio, independente de estar causando desconforto, no caso do ou não. Isso é distanásia, é uma coisa que eu abomino. Mas infelizmente tem famílias que querem que a gente mantenha o paciente vivo a qualquer custo, de qualquer forma. Eu só vejo uma indicação realmente precisa de você fazer distanásia. É quando você tem uma doença que não pode ser o câncer, mas uma outra doença que você queira doar órgão. Então você mantém o paciente vivo, a morte cerebral, por exemplo, você mantém um paciente vivo na intenção de ter algum órgão dele que possa ser doado. Isso é distanásia com o paciente, mas é explicável, é justificável. Agora, você ter uma ortotanásia, que é por isso que a gente paliativista briga, luta, e a gente espera que as leis no futuro no Brasil, em alguns países do mundo já é permitido, a gente espera que isso chegue logo no Brasil. A ortotanásia, você permite que o paciente viva até onde ele tinha que viver. É o que a gente chama de morte natural na literatura. O paciente vai morrer tal dia por ordem de Deus, é a ordem natural das coisas. Nesse momento, a gente não vai intervir na terminalidade em termos de tempo de vida, mas vai intervir no conforto. Esse paciente, a gente vai tentar, parou, a gente não vai, parada cardiorrespiratória, a gente não vai entubar, não vai fazer massagem, a gente vai respeitar isso. Mas durante esse percurso, que talvez seja o tempo de vida mais difícil, que é no final da vida, a gente vai visar o conforto. Então a gente vai tentar tirar todos os sintomas. Todos os sintomas. E o que eu acho mais agressivo é realmente a falta de ar, que a gente chama de espinéia, mas a dor também. Em câncer, principalmente, câncer ósseo, tem vários cânceres que causam dores terríveis, o câncer de pâncreas. Então, são dores que são difíceis de manejo. Até especialistas em dores, a equipe da gente tem muitos profissionais que mexem muito com dor. E às vezes a gente precisa colocar, inclusive, uma bombinha com morfina liberando na coluna, porque a dor é intensa e a gente tem que tratar isso. E se tiver quando eu falo esses dois sintomas, mas tem muitos outros, viu? Tem diarreia provocadas por quimioterapia, por algumas doenças, tem constipação, que é o inverso, aí tem vários sintomas, tem náusea, que incomoda bastante, mas tem tosse, paciente que tem tosse, tem soluços, tem sintomas que parecem ser bobos, mas não é, incomoda muito, fica um dia todo tossindo que vocês vão saber o que é. Então, quando você tem um tipo de doença, que você tem sintomas desse tipo, que você não consegue tratar de forma alguma, eu exauri tudo que eu tinha para fazer em termos de soluço, por exemplo. O paciente não está aguentando mais. Então, a gente pode fazer uma sedação terminal, que é sedar o paciente. Você seda o paciente. Quando eu falo terminal, é que realmente não tem mais o que fazer do ponto de vista clínico. A gente usa muito em falta de ar isso. Eu não vou deixar o paciente descansar com falta de ar. Então, a gente seda o paciente. A gente tira a consciência do paciente.
Ele vai ter a falta de ar, mas totalmente inconsciente, sem sentir isso. Então isso é o que a gente chama de sedação terminal. Eu acho que esses termos assustam, mas na nossa cultura ocidental a gente infelizmente não debate muito sobre a morte. E tirada essa dúvida do que é cuidado paliativo, do que é cuidado paliativo e cuidado paliativo exclusivo, eu queria passar só rapidamente 2 casos que para mim foram os que eu mais aprendi, que são pacientes que eu não vou citar o nome, mas um paciente ele provavelmente já deveria ter os seus 60 e poucos anos e o outro tinha 20 e poucos. Então são extremos de doenças. Os 2 tinham câncer e eram pacientes que estavam em estado terminal mesmo, não tinha o que fazer do ponto de vista curativo, muito o que fazer do ponto de vista paliativo. E esses 2 pacientes passaram uma paz muito grande no final. Porque quando você tem um diagnóstico de uma doença muito grave que leva à morte, normalmente a gente passa por 5 fases. Isso pode ser que tenham só 4, a pessoa pode ter 5, pode demorar nenhuma, ser muito rápida na outra, mas normalmente a gente passa por 5 fases, que são, primeiro, a negação. O paciente recebe a notícia e diz, não é possível, não estou com isso. Essa doença não é comigo. Isso eu acho que passa com todo mundo. O senhor está com uma doença oncológica, o senhor está com câncer. Não, isso não é possível. Tem coisa errada aí. Então é a negação, que pode durar algum tempo, né? Mas que depois da negação normalmente vem a fase de raiva. Mas não é possível. Como é que pode isso aqui estar acontecendo comigo? E aí depois vem a fase da barganha. Meu Deus, mas por que isso acontece comigo? Então, se você passa por essas 3 fases que são muito chatas de você lidar com a doença tendo isso. O seu psicológico não está preparado para isso. A gente não está preparado para a morte, mas é uma certeza, todo mundo vai ter. Está na hora, talvez, de se discutir isso. E depois vem a fase da depressão, que é o paciente afunda e, poxa, eu vou morrer, e como é que vai ser minha família, a tristeza que eu vou passar para os meus filhos. Então vem toda aquela fase da depressão. E finalmente vem aquela fase da aceitação, que a experiência que a gente tem nos pacientes sem cuidado paliativo, quando ele está no final da vida em aceitação da doença dele, a passagem dele vai ser muito mais tranquila, e da família também. Nesse momento é um paciente que ele pode, por exemplo, organizar todo o término de vida dele para ele deixar, tanto financeiro quanto a parte de família, falar com uma pessoa que ele não falava há muitos anos. Eu tenho um sonho, que eu tinha um sonho de viajar para Paris, por exemplo, e eu quero conhecer a Torre Eiffel, e talvez a equipe consiga fazer isso para deixar ele confortável, mas ele vai ter esse sonho realizado. É o momento em que ele aceita que a terminalidade chegou e que ele tem um pouco de tempo de vida e que ele vai ter que aceitar isso e viver da melhor forma possível que ele tem. Então, eu tive 2 pacientes. Um foi um paciente de 20 e poucos anos, eu não lembro, mas tinha uma doença metastática e ele ia morrer por falta de ar. E eu não esqueço, porque eu fui cuidar dele em casa, a gente faz acompanhamento domiciliar do paciente, e ele já estava com falta de ar dependendo de oxigênio. Mas ele estava num grau de aceitação muito bom, então ele era piadista, ele contava muita piada, e eu lembro de fatos que estava a família toda reunida, todo mundo aceitando já a terminalidade e visando sempre o conforto dele. Então ele brincava lá, eu não sei como vocês, com a mãe, com a namorada, eu não sei como vocês vão viver sem mim, porque, brincando, né? Porque eu sou um cara 10 e não sei o quê. Então ele estava numa fase de aceitação muito boa. E ele pôde escolher o momento de ser sedado. Eu deixei essa liberdade com ele. Então, como ele estava absolutamente consciente e sabia de tudo que estava acontecendo com ele, ele teve a opção de dizer, doutor Albino, eu não estou aguentando mais. Realmente chegou no meu limite, eu não aguento. Eu queria que o senhor ligasse a sedação. Então, nesse momento, a gente autoriza, o pessoal de enfermagem vai e liga a sedação. Aí ele dorme. Dorme com falta de ar e dorme profundamente. É o que a gente chama, é um coma induzido, né? E esse paciente tem uma passagem de vida sem sofrimento. Então essa é uma coisa muito boa. E o cuidado paliativo faz isso. Eu estou falando do cuidado paliativo exclusivo, porque eu já expliquei a vocês que cuidado paliativo não é o cuidado paliativo exclusivo. Eu nem gosto muito desses termos porque eles se entrelaçam e terminam confundindo as pessoas. E o outro paciente foi um paciente que ele morreu tem alguns anos atrás, e ele era um paciente já grave, e ele deixou um santinho dele escrito por ele mesmo, e ninguém sabia disso. E era um familiar dele que estava com esse santinho, e a familiar sempre me perguntava, doutor, ele vai morrer hoje? Vai morrer amanhã? Ele morreu no hospital. E eu não tenho como dizer isso. A gente diz, olha, está perto realmente, mas eu não tenho como prever. E eu não entendi a insistência dela, até que no dia que ele foi a óbito, ela distribuiu para todos um santinho com
um poema que ele fez, ele era poeta, ele escreveu um poema muito bonito, eu guardo até hoje lá em casa, e mostro algumas pessoas falar, que eu acho muito interessante, é uma vivência muito boa isso. E ele escreveu tudo que foi legal na vida dele. Quem ele conheceu, agradeceu as pessoas que ele conheceu, inclusive alguns em vida, era um boêmio, e ele deixou pago uma saideira, que ele chamou. Esse poema se chama A Última Saideira, que ele fez, e ele deixou pago uma saideira após o velório dele. E estava escrito no santinho: meus amigos, vocês estão todos convidados após o sepultamento para ir beber a última saideira, que já está paga em um bar que ele deixou determinado. Então eu achei isso muito... A aceitação da terminalidade dele foi muito boa. E esses pacientes, eles têm um final de vida muito em paz. E é o que a gente visa em cuidado paliativo. É o conforto e a paz. Então assim, eu acho que isso aí deu para dar uma ideia boa para vocês do que é cuidado paliativo. Eu estou à disposição. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só acessar aí. Albino, assim, foi muito esclarecedor até para mim, porque realmente tem certos termos que a gente não tem esse conhecimento médico, né, como você está passando. Então eu só tenho a agradecer a você por estar aqui, a Deus por permitir que colocasse um amigo tão bom como você em nossas vidas. Obrigado. Então, Gil, segue com você, amor. Um beijo. Obrigada, Rafa. E, gente, olha, como sempre, aquele momento mais dolorido, né? O Saúde Ativa termina agora, mas não esqueça que temos um encontro marcadinho toda semana aqui na sua TV Câmara. Inclusive, lembrando mais uma vez que você pode baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.